O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, desarquivou a ação que apura a conduta de Jair Bolsonaro na pandemia durante o mandato como presidente. Repórter Soraya Lawande com as informações. Qual o motivo dessa decisão, hein, Soraya? Bom, Tiago, ao decidir por esse arquivamento da investigação, Gilmar Mendes disse que houve usurpação de competência do Supremo pela Justiça Federal do DF. O pedido de arquivamento havia partido do Ministério Público Federal. Portanto, o ministro anulou essa decisão da Justiça, que já havia arquivado parcialmente o caso. Além de Bolsonaro, outras pessoas também estão envolvidas nesse processo, como é o caso do ex-ministro da Saúde e atual deputado federal, Eduardo Pazuello, também a ex-secretária do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, o ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fábio Van Garten, entre outros ex-integrantes do governo. Parte desse processo está relacionado, portanto, com as investigações da CPI da pandemia. O colegiado encerrou os trabalhos em outubro de 2021 e indiciou 80 pessoas por crimes durante a pandemia. Além da decisão desse arquivamento das investigações, o ministro Gilmar Mendes também determinou o envio do caso agora para análise da Procuradoria-Geral da República. Portanto, com essa decisão, caberá à PGR reavaliar o processo e decidir se haverá ou não, caso um novo andamento. O órgão deverá, portanto, avaliar se há possíveis condutas criminosas. Essa decisão do ministro, que é do dia 29 de junho, está sob sigilo. Tiago. Estaremos acompanhando, Soraya Lawande, mais um giro com os nossos comentaristas. Diogo Schelp, acerta ou erra o ministro ao pedir esse desarquivamento? Aparentemente, um argumento jurídico processual de atribuições, Tiago. Agora, o que é interessante é esperar a decisão da PGR. Como que a PGR vai se manifestar em relação a esse caso, se vai pedir a abertura, manutenção da investigação ou não, porque a PGR ela tem mudado de postura em relação a investigações que dizem respeito a Bolsonaro. Recentemente, por exemplo, nas decisões que se referiam à coleta de provas junto ao celular de Mauro Cid, a PGR anteriormente havia negado diversas vezes que se pudesse fazer isso. E depois da posse de Lula, a PGR passou a defender essa medida. Então, isso demonstra que a PGR tem mudado, a PGR de Augusto Aras tem mudado de postura em relação às investigações relacionadas a Bolsonaro, contrários a Bolsonaro. Vamos ver como vai se manifestar nesse caso. Agora, Beraldo, outros depoimentos, outros investigados também devem ser ouvidos, como o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Como que ele deve contribuir também com essa investigação? Olha, o grande ponto dessa investigação é que é muito curioso a gente ver a justiça, que deveria trazer alento, segurança para o Brasil e para o brasileiro, ter essa atuação. Arquiva, desarquiva. A PGR atua de uma forma, depois troca o presidente, passa a agir de outra forma. A gente precisa lembrar que essa mesma PGR pediu a prisão do senador Sérgio Moro por uma piada feita numa festa junina. Então, a gente vive no Brasil diante desses episódios completamente malucos, de impossível compreensão, em que a justiça vai se moldando, vai se comportando conforme o interesse do momento. E isso é muito ruim para o ambiente, o clima que se cria dentro do país. Eu espero que este caso seja tratado com seriedade. Aqueles que precisam ser ouvidos sejam ouvidos. A avaliação seja feita com critérios técnicos, porque se a gente for entrar numa onda de usar essas questões de forma política, como a gente já viu em tantas outras oportunidades, a gente nunca vai conseguir olhar para frente. O Brasil permanece sempre com o olhar fixo no retrovisor, porque somos o país em que nem o passado é certo.